Hoje falaremos sobre Kant e suas teorias como apresentação do nosso trabalho. Buscamos resumir ao máximo e deixar entendível para todos compreenderem os pensamentos desse grande filósofo. É isso, beijos e esperamos que gostem do nosso trabalho, pois levou um bom tempo e dedicação de todos do grupo. Immanuel Kant nasceu no dia 22 de abril de 1724, na cidade de Königsberg, em um momento em que a Alemanha ainda era um império, mais precisamente na Prússia Oriental, algo como a Alemanha Oriental na época. Ao contrário de diversos filósofos na época, Kant não nasceu de uma família rica e privilegiada, pelo contrário. Seu pai era um artesão escocês e, junto de seus 4 irmãos e sua mãe, Regina Dorothea, formavam uma família religiosa e com uma severa educação pelo luteranismo. Em 1740, com 16 anos, Kant ingressou na Universidade de Königsberg como estudante de teologia, mesmo tendo grande interesse nas áreas da física e matemática. Na universidade, se focou na filosofia racionalista de Leibniz e de Christian Wolff. Em 1746, o falecimento de seu pai o obrigou a começar a trabalhar, e assim iniciou sua carreira como preceptor, ou seja, um professor. Assim ganhou a atenção de todos na cidade de Königsberg. Mesmo após o fim de sua vida universitária, não parou de estudar, buscou aprender cada vez mais e assim, em 1749, publicou sua primeira obra, Pensamentos sobre o verdadeiro valor das forças vivas. Kant retornou à universidade no ano de 1754, após concluir os estudos universitários, e assim foi nomeado docente. Publicou diversas obras na área de ciências naturais e da física. Finalmente, em 1770, Immanuel Kant ocupou a cadeira de professor de logística e metafísica na universidade, cargo que exerceu até o fim de sua vida. As ideias de Kant podem ser exemplificadas pelo criticismo kantiano, idealismo transcendental e o imperativo categórico. Criticismo kantiano. O criticismo kantiano pode ser definido por uma doutrina filosófica que nega todo conhecimento cujos fundamentos não tenham sido analisados criticamente. Ou seja, defende que o conhecimento, assim como já estudado no tema da filosofia empirista, só é adquirido quando há uma interação entre o indivíduo e a ação ou objeto de estudo. A crítica kantiana deriva do seguinte fato: o filósofo alemão colocou a própria razão e as possibilidades reais de conhecimento em questão. Isto é, em vez de questionar como eu conheço os objetos, perguntou se o próprio conhecimento é possível. Isso é a chamada filosofia transcendental, que será citada mais para frente do vídeo. Aquela que põe a razão no próprio tribunal da razão. Se os iluministas criticavam as armas da razão, a economia, a política e a religião, Kant leva o pensamento a outro nível, criticando o conhecimento com o próprio conhecimento. Assim, Kant cria uma barreira para o intelecto humano. Claro, não dizendo que o conhecimento não existe, mas que na verdade tem seus limites lógicos, além de explicar que é sempre necessária uma base de conhecimento ao ser para o aprendizado, no caso, a experiência. O idealismo transcendental. O idealismo transcendental era uma doutrina filosófica que buscava entender o conhecimento humano, sempre com base no criticismo kantiano, e sempre buscando se separar das doutrinas empiristas e racionalistas. A base da teoria seria de que o conhecimento humano tem como base noções como juízo analítico, o juízo sintético e o juízo estético. Ela partiu da constatação de que nem o empirismo britânico, nem o racionalismo continental explicavam satisfatoriamente a ciência. Kant nos mostrou que, apesar de o conhecimento se fundamentar na experiência, esta nunca se dá de maneira neutra, pois a ela são impostas as formas a priori de sensibilidade do entendimento, juntamente a características da cognição humana. O imperativo categórico é a formulação de uma lei moral máxima da ação ética em qualquer situação. O imperativo kantiano pode ser formulado da seguinte maneira: age de tal maneira a tornar a sua ação uma lei universal. Isso significa que a ação deve ser universalmente correta ou estar em qualquer situação em correspondência com o dever. Há também a máxima: age de tal modo a utilizar a natureza e as pessoas como fim e nunca como meio. Isso significa
que há uma obrigação moral de não usar as pessoas como meio para que se consiga algo. Foi a ideia central formulada por Kant para que se possa analisar o que motiva a ação humana e compreender a moral e a ética. O modo como um indivíduo age com base em princípios que gostaria de ver aplicados é a máxima e poderá se tornar o que ele chama lei universal. Colocando o ser humano como centro do conhecimento pela experiência, dizendo que um pensamento não pode ser explicado com os elementos externos ao indivíduo, mas deve ser relacionado com o próprio funcionamento de sua mente, Kant promove uma revolução no meio filosófico, algo parecido com o que Copérnico fez em 1543, ao dizer que não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Por isso, o sujeito é a peça central do conhecimento. Afinal, é a partir de seus óculos da razão que ele construirá uma interpretação de um objeto. Assim, seria impossível afirmar o que é um objeto em si, apenas dizer como ele se manifesta, como ele aparece. O Cavaleiro das Trevas apresenta alguns dos dilemas mais intrigantes de Kant. No filme, Batman enfrenta a difícil decisão de ter de escolher entre salvar o amor de sua vida, Rachel Downes, ou a pessoa que pode ter a capacidade de se tornar o verdadeiro salvador de Gotham, Harvey Dent. Sua escolha em salvar Harvey define uma cadeia de eventos que o tornam vilão, alegando vingança contra o Batman. O Coringa representa a antítese da ética kantiana. Suas ações e intenções são simplesmente destinadas a provocar o caos em toda a cidade. Para finalizar, temos o Laranja Mecânica. Provavelmente você já sabe que o filme representa um dilema ético kantiano sobre a liberdade de escolha e moralidade. Esse filme não só representa as questões de Kant, como também a ideia do livre-arbítrio. Uma curiosidade que temos sobre Kant é que muitos tinham a impressão de fragilidade ao ver ele. O filósofo era muito magro, ele tinha um pequeno porte, peito e ombros delicados e estreitos. Provavelmente não fosse uma rigorosa disciplina de vida, que incluía desde horários até alimentação e o repouso. O filósofo não teria vivido tanto. Médicos e amigos próximos reconheciam tais rigores. Um pastor, ao observar o menino Emanuel, achou que ele apresentava talento para o estudo. Com tal incentivo, além das recomendações, aos 8 anos, Kant entrou para a escola. Ainda que nutrindo gratidão por seus professores, Kant sofreu com os rigores excessivos da escola. Durante muito tempo, não faria menções alguma aos ensinos básicos que teve. Kant teve problemas com o rei da Prússia, Frederico Guilherme II, em 1794. Um documento real culpava o filósofo por haver torcido ensinamentos essenciais do cristianismo. Foi exigido de Kant que ele não se ocupasse mais publicamente, seja por escrito ou mesmo falando em suas aulas, de assuntos ligados à religiosidade.